10h08, nós estamos acompanhando também nesta manhã a 34ª fase, na verdade, da Operação Lava Jato. Está iniciando neste momento lá em Curitiba a entrevista coletiva sobre esta operação, que teve a prisão temporária do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Vamos acompanhar. Na Espanha, os 8 mandados de condução coercitiva, nós temos em trânsito vindo da Europa para o Brasil, deve chegar no final da tarde. Todo o procedimento hoje foi cumprido no padrão que a Polícia Federal cumpre todas as suas medidas, e é importante esclarecer todas as circunstâncias aqui que envolveram a busca e a prisão do ex-ministro Guido Mantega. Esse procedimento já tem algum tempo, já está em andamento há algum tempo, a representação do Ministério Público Federal, a decisão do Dr. Sérgio Moro. É um procedimento não muito simples, porque demandou levantamentos em várias cidades do país, então teve alguns dias aí, essa data foi firmada somente no final da semana passada. A equipe hoje se dirigiu à casa do apartamento do ex-ministro, acreditando que ele estivesse lá, e desconhecia totalmente essa situação envolvendo a esposa dele. Uma prova disso é que a equipe foi diretamente no apartamento. Ao chegar no apartamento, a equipe, seguindo sempre o mesmo padrão, se fez acompanhar de 2 testemunhas do povo, subiu até o apartamento. No local estavam a empregada, que trabalha no apartamento, maior de idade, e um filho de 16 anos do ex-ministro. Como ele naquele momento, nós tomamos conhecimento que ele tinha se deslocado ao Hospital Albert Einstein. Foi feito um contato diretamente com ele, para confirmar até qual das unidades do Albert Einstein estava em São Paulo. A busca não foi realizada, pediu para que todos aguardassem o deslocamento até o hospital. Parte da equipe foi ao hospital, retomou o contato telefônico com o ex-ministro. Ele informou que estava no hospital e queria descer até a frente do hospital para encontrar a equipe. Ele não estava dentro do centro cirúrgico, ele estava acompanhando a esposa, que ia iniciar um procedimento, ainda estava aguardando o momento da entrada. Desceu até a frente do hotel, se encontrou com uma equipe, embora os policiais caracterizados em viatura descaracterizada na lateral do hospital, para não ter nenhum tumulto. Tranquilamente, sem nenhum tipo de ocorrência, acompanhou a equipe até o apartamento, e aí, com a chegada do ministro, o advogado avisado, todos os procedimentos seguidos, foi iniciada a busca. Terminada a busca, saiu do apartamento de forma discreta, levado para a superintendência, sem nenhum problema. Então, eu fiz questão de fazer esse esclarecimento para deixar bem claro: não houve entrada de policiais no hospital, ainda mais no centro cirúrgico, para retirar o ministro. O ministro não estava no centro cirúrgico. Uma prova disso é que ele atendeu o telefone 2 vezes para falar com a equipe. Não foi feito nenhum procedimento só com um menor de idade no apartamento, embora isso não seja um empecilho. Se com a presença das testemunhas que a lei exige, nós podemos fazer uma busca sem ninguém no apartamento, o fato de ter um menor não impede. Mas havia uma pessoa com maior de idade e um adolescente. Ainda assim, se aguardou o retorno do ex-ministro para acompanhar o procedimento. Na sequência, se quiserem tirar qualquer dúvida a respeito disso, a gente pode voltar para evitar qualquer confusão. Os 7 presos vão ser trazidos para as condições coercitivas. Estão terminando os depoimentos agora pela manhã já nas unidades, de acordo com o local em que cada um foi localizado. As prisões, à exceção desse que está na Espanha, todas realizadas, e eles vão ser trazidos para Curitiba. Então, até 9, porque são uma variação de horários muito grande, que são locais diferentes. Então, até 9 horas da noite aproximadamente, todos os 7 já estejam aqui. Parte deles vão ser trazidos numa aeronave da Polícia Federal, e alguns em voo comercial, porque eles estão muito dispersos. Então, apesar de serem só 7 presos, a gente só tem 2 deles na mesma cidade. O resto
um em cada cidade, espalhado em estados também. Então, é uma logística mais complicada. Quem está falando é o delegado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula, explicando então como foi feita a prisão no início desta manhã do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Gostaria de dizer que, infelizmente, situações, às vezes coincidências como esta, são tristes quando acontecem, mas não há como não se cumprir uma ordem judicial. É bom que se deixe claro também que esse pedido do Ministério Público aconteceu em julho de 2016. A decisão do juízo foi em agosto de 2016 e só não foi cumprido por circunstâncias operacionais decorrência das Olimpíadas e de outros eventos. Então, o evento, a circunstância de estar no dia de hoje foi uma coincidência infeliz apenas. Em relação aos fatos, nós estamos investigando desde agosto de 2015, em virtude de depoimento de colaborador, o consórcio Integra, composto pela Mendes Júnior e pela OSX. Este consórcio ganhou concorrência na Petrobras sem nenhuma capacitação para essas construções em obras relativas a plataformas P67 e P70. Nós temos aí, claro, a ocorrência de corrupção para que essas obras fossem adjudicadas para esse consórcio. Nós temos 3 vertentes de corrupção, indicadas 2 delas por colaboradores ou testemunhas e uma terceira espontaneamente revelada pelo senhor Ike Batista em depoimento espontâneo à Procuradoria da República. A primeira delas refere-se a pagamento à pessoa ou à empresa pertencente a João Augusto Rezende Henriques, que já é conhecido, operador de propinas, ex-funcionário da Petrobras, e isso corresponde ao valor de aproximadamente R$7.400.000. Estes valores estão sendo investigados porque há indicativos de que esse operador trabalhava para interesses do Partido do Movimento Democrático Brasileiro na Petrobras. Em relação a outra vertente, nós temos pagamentos de aproximadamente R$6 milhões que foram destinados a empresas ligadas ao ex-ministro José Dirceu. Também há indicativos de participação nesse episódio de empresas já investigadas e que têm relação com o ex-deputado André Vargas. Esses valores, então, também há indicativos que se trata de uma movimentação de origem partidária em relação ao Partido dos Trabalhadores. E a terceira vertente, essa sim envolve o ex-ministro Guido Mantega, se refere a um pedido feito por ele para o empresário Ike Batista de pagamento de R$5 milhões para quitação de dívidas de campanha. Isso aconteceu em reunião no dia 1º de novembro de 2012. Efetivamente, não estávamos em período de doações eleitorais e a combinação passou pela operacionalização desses valores no exterior mediante contrato com objeto falso entre empresa de Ike Batista e empresas do casal Santana. Essa operação foi especialmente operacionalizada por Mônica Santana. Foi repassado o valor de $2.350.000 entre a empresa Golden Rock de Ike Batista e a Shell Bill, que nós já conhecemos como empresa de Mônica e João Santana. Então, estes são basicamente os fatos envolvidos nesta operação.
as conduções e as prisões temporárias, as buscas e apreensões eram necessárias, estavam há muito tempo deferidas e não havia como prever o infortúnio de estar a pessoa de Guido Mantega hoje no hospital. Esse é um fato que realmente escapa de qualquer possibilidade de conhecimento prévio, e qual estamos abertos a qualquer questionamento a respeito dos fatos envolvendo esta operação de hoje. Ouvimos então o Procurador Regional da República, Carlos Fernando dos Santos, também explicando como que era feito esse pagamento. Vamos continuar ouvindo a entrevista coletiva sobre essa Operação Lava Jato. Pela Receita Federal, nós tivemos a participação hoje em 12 locais de buscas, acompanhando com 36 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal, no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Como o doutor Carlos e o doutor Igor adiantaram, basicamente o trabalho envolve a circulação de valores para pagamentos de vantagens indevidas a alguns agentes políticos e públicos, e o que a gente destaca aqui realmente é o que normalmente e reiteradamente vimos já na Operação Lava Jato, já cansados de falar, o uso no Brasil de contratos de prestações de serviços ideologicamente falsos, que serviram para maquiar os pagamentos de serviços ou pagamentos de vantagens indevidas a partir das empresas vencedoras das licitações e que eram fornecedoras de equipamentos e serviços para a Petrobras. Posso destacar só um detalhe, que algumas dessas empresas, como já aconteceu em outras fases, são empresas sem capacidade operacional ou sem até existência de fato, por serem estabelecidas em residências de alguns alvos. Algumas outras apareceram e ainda estão sob investigação, que aí já são de um porte bem maior, até pertencentes a grupos econômicos estrangeiros. É basicamente isso aí. Agradeço. Gostaria de fazer um esclarecimento a mais a respeito dos fatos. Acho que seria bom, antes das perguntas, até para dirigir bem o conhecimento dos jornalistas aqui presentes. Em relação a esse pedido de Guido Mantega, ele ocorreu em dezembro de 2012. Este fato aconteceu enquanto Guido Mantega era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Esse fato é importante que seja ressaltado. E também aconteceu pouco antes da liberação do primeiro pagamento de valores relativos a essas obras em plataformas. As obras, na verdade, a reunião foi em 1º de novembro, desculpe, não em dezembro, e a liberação de valores foi dia 29 de novembro. Essas coincidências é que ligam, neste momento, a investigação à Petrobras, efetivamente, esse pagamento com relação a essas obras nas plataformas contratadas com esse consórcio Integra. Passamos agora as perguntas. Bom dia, Tabata Vipia na Rádio CBN. Eu queria, se possível, doutor Carlos, que o senhor detalhasse um pouquinho mais a questão do Eike Batista. Ele prestou um depoimento espontâneo, o senhor falou, em 2012. Ele chegou a ser ouvido novamente por vocês pretendem ouvi-lo novamente? Ele disse para onde iria o dinheiro, o que o ex-ministro passou para ele, para que campanha especificamente iriam esses 5 milhões de reais. Queria detalhar um pouquinho mais a questão do Eike Batista. Pelo que a gente já leu na imprensa, não teve nenhuma medida especificamente contra ele hoje, apenas buscas na empresa. Mas queria falar um pouquinho mais sobre o Eike Batista, se possível. Obrigada. O que nós podemos dizer sobre Eike Batista é que ele compareceu espontaneamente na Procuradoria da República, especificamente na Força Tarefa,
prestou um depoimento onde narrou os fatos e apresentou provas. Ele é ouvido como testemunha, ele não é colaborador. Então, portanto, ele estava no direito constitucional de permanecer em silêncio ou prestar as informações que desejasse. Neste momento, ele afirmou que houve o pedido por parte de Guido Mantega e isto depois foi operacionalizado por Mônica Santana e que houve um contrato entre Mônica Santana e a empresa estrangeira de Ike Batista para justificar este pagamento e que na realidade essas prestações de serviços não ocorreram ou ocorreram de forma limitada. Ele nega, vejam bem, é bom que se diga, que haja uma ligação desses fatos com qualquer pagamento de propina. Entretanto, as coincidências nos levam a crer e nos levam a um caminho investigativo no sentido de que realmente se tratava de propinas relativas às obras do consórcio interno. Oi, bom dia, Isabela, ao vivo para a Globo News. São duas perguntas. Esse depoimento da Mônica é como delatora da operação? A outra pergunta é quem era o agente político ligado ao PMDB nessa parte da investigação e se tem novos agentes políticos que foram alvo de medidas hoje? Não há depoimento de Mônica Santana. Esses dados são objetivos e decorrem dos contratos apresentados por Ike Batista e também pelo seu depoimento. Nós não usamos, isso deve deixar bem claro, qualquer informação, seja de acordos de leniência, seja de acordos de colaboração, que não foram assinados. Isso é uma regra absoluta e pode ser percebida claramente da leitura da decisão do juiz e do nosso pedido de que fosse realizada essa operação. Então, a Mônica Santana não colaborou efetivamente para a realização desta operação no dia de hoje. A outra pergunta era sobre agentes políticos relacionados ao PMDB. Se tem, quem seria nessa fase da investigação e se tem algum outro agente político alvo hoje? Não, neste momento nós estamos investigando caminhos do dinheiro. Nós chegamos a João Henriques, que é sabido um operador de propina e também ligado ao PMDB. Ainda não há indicativos de nomes de eventuais políticos. Em relação ao PT, há suspeitas em relação a José Dirceu e também, de certa forma, com menor evidência, em relação a André Vargas. Agora, em relação a Guido Mantega, é bom se observar que Mônica Santana era da equipe da campanha de 2010 da ex-presidente Dilma. Então, portanto, há de se supor que essa quitação de valores e dívidas de campanha se referia à campanha presidencial. Entretanto, nós vamos ainda aprofundar essas investigações. Bom dia, Thaís da Rede Mercosul, afiliada à Record News. Eu queria confirmar o número de prisões, quem são essas pessoas? E também comentar um pouquinho mais para a gente entender o que levou à prisão do ex-ministro. Tem essa reunião, mas o que fundamentou esse pedido de prisão? Foram 8 mandados de prisão temporária expedidos, 7 cumpridos até agora. Um oitavo, o investigado está já confirmado, está atualmente na Espanha e sem perspectiva nenhuma de retornar ao Brasil. E os outros? Os outros, todos presos, estão sendo encaminhados aqui para Curitiba. Presos? Quem são? Poderia repetir a pergunta? Quem são os presos? São pessoas ligadas a empresas? São pessoas ligadas a empresas. Nós estamos, nesse momento, investigando esta situação de movimentação de capitais entre as pessoas dos operadores, as empresas envolvidas, muitas delas já conhecidas como empresas de fachada, usadas por esse esquema criminoso da Petrobras, e temos que caminhar efetivamente para os agentes públicos envolvidos no caso. Em relação à prisão de Guido Mantega, ela é apenas uma prisão temporária. Ela tem o objetivo de permitir que a força-tarefa
da Polícia Federal e do Ministério Público analisem todos os elementos de prova colhidos na data de hoje e também tomem o depoimento de todas as pessoas envolvidas, de modo a formar um juízo com mais evidência, com mais prova para eventual pedido de prisão preventiva, que pode ser feito ou não no final do prazo, e talvez no prazo legal oferecimento de denúncia pelos fatos investigados. Estamos acompanhando a entrevista coletiva. Já está público. Luiz Eduardo Neto Tachar. Luiz Eduardo Neto Tachar. T-A-C-H-A-R-D mudo. Rubem Maciel da Costa Val. Peraí, só um minutinho. Rubem Maciel da Costa Val. Rubem. Val, V-A-L. Danilo Souza Batista. Tem um P mudo aí, Batista. Luiz Eduardo Guimarães Carneiro. Luiz Cláudio Machado Ribeiro. Francisco Corrales, C-O-R-R-A-L-E-S, Kindelan, K-I-N-D-E-L-A-N. Corrales, C-O-R-R-A-L-E-S, Kindelan, K-I-N-D-E-L-A-N. E Guido Mantega. Esses são os 7 que tiveram a prisão temporária decretada hoje, nessa 34ª fase da Operação Lava Jato. Nós estamos acompanhando a entrevista coletiva que ocorre neste momento em Curitiba. Vamos continuar ouvindo. Publicidade. A gente já teve algumas empresas investigadas ao longo de toda a operação. Queria saber se dá para detalhar quais são essas empresas e qual pode ser a possível participação do ex-deputado. Em relação a André Vargas, em relação a André Vargas, há uma movimentação financeira com a empresa IT7, que já foi investigada por ocasião da operação que levou André Vargas à prisão. Então, por conta desta movimentação, está sendo analisada a sua participação nos fatos também. Quais são os valores da movimentação? Não tenho aqui nesse momento. Kátia, pelo Jornal Globo. Eu gostaria de saber se é pelo fato do Eike Batista ter sido uma testemunha espontânea que não houve nenhuma operação hoje que tenha relação com ele em específico, e também queria saber se como que é feito, por exemplo, para vocês investigarem, fazerem uma antecipação da operação, se não teria como vocês saberem que o Guido Mantega não estava em casa, alguma coisa assim. Justamente, a cirurgia não era de conhecimento nosso, era algo que estava agendado pela família. O nosso acompanhamento é para saber exatamente o momento no momento do cumprimento das medidas onde os alvos estão. Então, ele estaria em casa, ele saiu para o hospital em torno de 4h30, 5 horas da manhã. E até se confirmar isso, que a história do hospital, do hospital era verdadeira, inclusive isso é um procedimento natural, chamar a atenção dos policiais, você chegar na casa do alvo e descobrir que ele saiu de casa 1 hora, 1h30 antes. Mas enfim, realmente isso não era de conhecimento, era uma coisa que estava agendada e não tinha mesmo como saber que estava marcado para hoje.
Bom, estamos acompanhando aí a entrevista coletiva. Quem falava agora mais uma vez, delegado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula. A gente vai continuar acompanhando essa entrevista coletiva. Voltamos a qualquer momento com informações lá de Curitiba. Agora fique com o repórter CBN, 10h33. E a gente continua acompanhando a entrevista coletiva da 34ª fase da Operação Lava Jato. Bruno Melo está em Brasília também acompanhando. Bruno, as novidades desta operação. Fabiola, nessa entrevista coletiva foi destacado que todo esse ponto de partida que levou à prisão ao ex-ministro da Fazenda Guido Mantega foi um contrato de 922 milhões de dólares entre a Petrobras e o consórcio formado pelas empresas Mendes Júnior e OSX de Eike Batista, e tudo isso que está no centro da investigação. Esse contrato foi feito para a construção de 2 plataformas de petróleo, P-67 e P-70, para exploração do pré-sal. De acordo com os investigadores da Lava Jato, foram identificados pelo menos 3 vertentes de corrupção que teriam colaborado ou viabilizado esse contrato para essas obras. E a que chama mais atenção é o que o procurador Carlos Fernando chamou de terceira vertente, que foi revelada em depoimento pelo empresário Eike Batista. Ele disse que Guido Mantega pediu diretamente a ele um valor de 5 milhões de reais para quitação de dívidas de campanha. Esse pedido foi feito em uma reunião entre os dois em novembro de 2012, de acordo com os procuradores, e esses valores acabaram sendo repassados num contrato falso entre empresas de Eike Batista no exterior e também do casal Santana, responsável pelas campanhas do PT à presidência da República. Segundo as informações, o contrato chegou a ser firmado, especialmente operacionado por Mônica Moura, no valor de 2 milhões e 300 mil dólares. O procurador Carlos Fernando foi questionado sobre para que tipo de quitação de campanha esse dinheiro pode ter sido enviado. Ele disse que supõe que os valores se referiam à campanha presidencial de Dilma Rousseff de 2010, cuja Mônica Moura fazia parte da equipe, mas isso ainda precisa ser melhor investigado. As outras 2 vertentes aqui da corrupção, de acordo com o procurador Carlos Fernando, uma envolvendo o operador João Augusto Henriques, no valor de 7 milhões e 400 mil reais, e esse operador seria ligado diretamente ao partido PMDB. Não foram identificados ainda quais políticos do PMDB podem ter sido beneficiados por esses repasses. E outro que chama a atenção é um repasse de 6 milhões de reais destinados a empresas ligadas ao ex-ministro José Dirceu e também ao ex-deputado petista André Vargas, também no que diz respeito à movimentação partidária. Logo no início da entrevista coletiva, tanto o delegado Igor Romário, que é coordenador pela Polícia Federal na Força Tarefa da Lava Jato, como o procurador Carlos Fernando, fizeram questão de deixar claro as circunstâncias da prisão de Guido Mantega. Carlos Fernando chegou a classificar de uma coincidência infeliz o fato de Mantega ter sido preso hoje, exatamente no momento em que a mulher dele passava por cirurgia no Hospital Albert Einstein. Ele deixou claro também que eles não entraram na sala de cirurgia, como algumas pessoas estavam falando, né, que ficaram do lado de fora do Hospital Albert Einstein aguardando ele descer, fizeram contato via telefone. Outro ponto importante também é que Eike Batista se compareceu espontaneamente, como eles disseram, né, narrou fatos, e ele deixou claro também que ele apresentou provas justamente desse pedido do ex-ministro Guido Mantega de dinheiro que seria para o PT.